Mas para jogar algumas ideias, é evidente que esse tema é amplo, é vasto, e vamos lá, quer dizer, o grande fato da democracia contemporânea, nós já acho que abordamos já indiretamente isso ao longo do dia, é o brutal impacto da tecnologia sobre a vida, sobre a sociedade como um todo. A tecnologia ela impacta a economia e impacta a política. Não é? O processo, eu gosto sempre de dizer que o Schumpeter chamava de destruição criadora da tecnologia sobre a economia. Você tem novos produtos, você tem novos métodos de gestão, empresas saem do mercado, você muda todos os sistemas de produção, acontece também na política. Não é? O que nós tivemos com a tecnologia? Uma brutal transferência de poder para as pessoas, para os cidadãos. Não é? A tecnologia digital ela faz, de alguma maneira, a melhor analogia que eu conheço é com a Revolução de Gutenberg no século XV, XVI, tá? Quando você teve, as pessoas passaram a imprimir livros, as pessoas passaram a ler livros. Se a gente distribuir aqui o mesmo livro para todo mundo aqui, nós vamos ter 60 ou 70 interpretações diferentes do mesmo livro. Não é? Então, porque isso é poder, isso é um poder de... Então, é evidente que a democracia hoje ela é muito mais incômoda, não é? Porque ela envolve milhões de pessoas. Não é? Eu gosto... Um dado que eu estava observando esses dias, nós vivemos na era do zettabyte. A maioria das pessoas não sabe o que é o zettabyte. Zettabyte é um número, bota o número 1 mais 7 sequências de 3 zeros, dá um zettabyte de informação, né? De bytes de informação. Nós ultrapassamos o 1 zettabyte, nós ultrapassamos lá por volta de 2011, 2012. 2025 nós vamos produzir, a humanidade vai produzir 175 zettabytes. E o crescimento a partir de agora é exponencial. Então, quer dizer, o mar de informação, isso é um dado da nossa época. Não é? Ou seja, as instituições tradicionais da democracia liberal de mediação, e aí entra, não é, o parlamento, entre os partidos políticos, entre os sindicatos, entra a mídia profissional, aqui o Fábio. Por isso que eu brinquei com o Fábio, porque ele abriu que é um veículo de mídia tradicional. Quer dizer, nós vemos na imprensa tradicional muito este drama da perda relativa de poder. Ela continua sendo fonte, continua tendo importância, continua tendo um papel de curadoria, de gatekeeper, mas o poder se descentralizou. Você já ouviu um dado que havia mais de 10 mil, aliás, 500 mil influencers digitais no Brasil, com mais de 10 mil seguidores, deve ter mais agora. Não é? Porque isso é profundamente democrático, mas profundamente democrático, profundamente incômodo. E aí, a partir dali, você tem algumas mecânicas, não vai dar tempo para a gente ver tudo, mas mecânicas que fazem parte desse jogo, desse novo jogo. A democracia, um colega meu, americano, cientista político, diz: a democracia foi inventada no mundo analógico, não foi inventada para ver na internet. Né? A democracia foi inventada para comunidades, ou seja, para uma relação mais direta entre as pessoas. Né? Quando veio o mundo digital, algumas mecânicas novas entraram em vigor. Algumas tendências, vou citar 3 aqui que me parecem muito interessantes. Uma delas é a internet, e quando você migra o debate público para o espaço digital, você migra para um ambiente de menor ou de baixa empatia humana. Esse é um fato. Muita gente, nós colocamos aqui, o ministro Barroso mencionou o tema da raiva, do discurso de ódio, várias pessoas aqui que mencionaram um pouco isso, né, que é uma pauta da radicalização contemporâneo, o próprio João Dória tocou nesse ponto antes. Né? Isso é uma característica do debate digital. Nós aqui estamos nos enxergando, nos observando, sabendo. A empatia humana se dá pelo contato, pelo olhar, pelo eu ver o que ele está cansado, o que ele está escutando, o que ele está prestando atenção, né? Que eu estou me esforçando para transmitir uma ideia para vocês. Ou seja, a empatia humana ela se dá a partir do contato humano. Né? Quando eu jogo para o espaço digital, isso eu perco inteiramente. Tem vários testes que se faz sobre os grupos presenciais e grupos digitais, produzem muito menos consenso de um lado, muito mais dissenso do outro. Outro é o viés de negatividade. A gente conversava ontem até no jantar um pouco sobre isso. Há várias pesquisas com resultados um pouco diferentes sobre isso, mas vamos lá. Pesquisa acadêmica mostrando se você com milhões e milhões de notícias, enfim, postagens em meios digitais. Se você postar uma notícia com viés negativo, você tem 2,3% ela seja multiplicada, ela seja compartilhada. Não é? Então, uma indução difusa de mercado para que as pessoas, há um incentivo difuso para que as pessoas distribuam notícias de natureza negativa. Não é? A gente conversava assim, os novos populismos, essa ideia de você jogar ideias um pouco estapafúrdias, conflituosas, etc., e gerar pauta e, a partir dali, catalisar, concentrar a pauta, vem um pouco disso. Não é?
da compra da negatividade. O viés de negatividade é histórico, antropológico, é ancestral, mano. Só que a internet, os meios digitais, as redes sociais tornaram isso exponencial. O outro fenômeno que me parece muito interessante, popularmente chamado de, eu gosto muito, também mencionava ontem, o tema do chamado pensamento de grupo, group thinking. Group thinking é uma característica que me parece muito interessante do ponto de vista filosófico, antropológico, etc. Imagine o seguinte, num mundo analógico, num mundo feito de comunidade, nós não escolhemos exatamente com quem nós convivemos. Aqui nós vemos num evento do LEAD, nós convivemos com pessoas ou que têm ideias diferentes, com visões de mundo diferentes, e etc. Isso funciona para um local de trabalho, funciona para uma comunidade de igrejas, funciona para onde a gente convive, até o grupo da família, no Natal, no Ano Novo, assim por diante. Agora, no mundo, eu posso escolher a comunidade a qual eu desejo pertencer. Então, eu fabrico a minha comunidade. Taylor, fabrico a minha comunidade. Eu me lembro do Nicolas Negroponte, alguém que é mais coroa aqui vai se lembrar. O Nicolas Negroponte, grande teórico da internet nos anos 90. E ele na época, ele tem um paper acadêmico. Maurício, que é jornalista, vai se lembrar, deve ter uma referência. My Daily News. E ele via isso como algo alto. E tal, eu posso escolher as notícias que eu quero consumir, as áreas que eu tenho interesse, ou seja, eu posso produzir o meu jornal. Né? Só que ele não previu uma coisa. Eu posso criar My Daily Ideas também. Não essa My News. Escolher também as ideias que eu quero consumir. Então eu posso criar um grupo de sociedade de pessoas que pensam de maneira muito similar àquela que eu penso. E aí você tem esse fenômeno que já também com trabalhos acadêmicos, aí tem muita pesquisa empírica comprovando isso, mostrando isso, que é o chamado espiral do grupo. O teste é mais ou menos o seguinte: se você dividir dois grupos, um grupo é contra o aborto, ou questão qualquer mais polêmica na nossa sociedade. Você deixar o grupo que é a favor do aborto discutindo semana, terminar essa semana, o grupo que é a favor do aborto será mais a favor do aborto ainda, mais a favor do aborto ainda, é fortemente contra o aborto. Porque, por N razões, processo de confirmation bias, porque os grupos tendem a premiar a lealdade e punir a dissidência. Então você pune. E a partir dali é um reforço das mesmas ideias. Forte defensor, entre outras razões, da liberdade de expressão, porque percebia a importância. Você precisa preservar o dissidente. O dissidente, muitas vezes, ele é o dissidente. Eu rememorando um pouco as teses do John Stuart Mill no On Liberty, né, que é um clássico texto em defesa da liberdade de expressão, ele diz assim: o sujeito que está errado, ele tem que ser ele tem que ser cuidado. Né? O erro tem que ser combatido, mas, digamos, o sujeito que está errado, ou a possibilidade de que ele esteja errado, deve ser preservado. O seu direito. Né? Vamos confundir as coisas. Muitas vezes, está defendendo o erro. Não é defendendo o erro. Defendendo do direito das pessoas cometerem o erro. Né? Elas têm que ser recrutadas, né? Retrucadas, você tem que argumentar e assim por diante. Mas por que ele dizia isso? Primeiro porque o sujeito que é o dissidente, que eventualmente está errado, pode se mostrar certo depois. Uma tese errada pode se converter numa tese correta posteriormente. Isso aconteceu muito na história. Mas mais importante do que isso é porque o erro obriga a verdade a ser melhor. A contestação obriga que a verdade seja melhor. Ela desafia. É um pouco como o mercado. Né? Se eu tenho um monopólio do mercado, eventualmente eu vou perder eficiência. Agora, se eu tenho alguém me contestando, se eu tenho alguém propondo uma nova tecnologia, eu me obrigo a ser melhor. Eu me obrigo a ser melhor. Exatamente. Então, o mercado, não é à toa que o Oliver Holmes, grande justice da Suprema Corte Americana, foi definidor na primeira emenda, no Clear and Present Danger. O argumento, ele dizia assim, na época ele estava lendo Adam Smith, ele dizia assim, o livre mercado de ideias é livre mercado, de uma maneira geral. Exatamente por isso, para que as ideias possam ser contrastadas, né, e que se produzam
melhores soluções, em vários sentidos, né? No sentido de que as ideias erradas podem se mostrar verdadeiras depois, mas no sentido de que elas não estiverem erradas, ela tira a verdade da zona de conforto, né? Ela obriga a verdade a ser melhor, né? E aqui eu não sei se eu tenho mais tempo, na verdade já encerrou aqui. Já encerrou. Então, eu quero dizer, para fechar meu ponto aqui, eu quero dizer, ó, este é o mundo novo da democracia. O mundo, o James Madison, um federalista, ele tem um conceito, isso ele escreveu, na verdade, do Virginia Report, de 1800, ele dizia assim: a república é o mundo da animaversão, é o mundo de uma certa radicalidade. Isso faz parte da lógica da república. Tá? Eu me lembro depois do Humberto Eco, quando Humberto Eco disse a famosa frase, aquela antes de morrer, muito melancólica, dizendo que o idiota da aldeia se põe como sábio universal. Acho que todo mundo já ouviu essa frase em algum momento. Ele dizia, as redes sociais fizeram com que o idiota da aldeia... Eu gosto de interpretar a ideia dele assim, o idiota da aldeia é aquele que se põe como sábio universal. Não é? O que me remonta à ideia, quem é o idiota da aldeia que se põe como sábio? Aquele que acha que é o dono da verdade. Aquele que acha que é o proprietário da verdade. E a modernidade nasceu exatamente do ceticismo em relação a essa ideia. Um dos textos fundadores do mundo moderno, que é a Areopagítica, do João Milton, ele tem lá, ele busca o mito de Osíris, o mito egípcio. A verdade explodiu em 1000 pedaços. Nós estamos condenados a viver na incerteza. Só no juízo final nós vamos reunir todos esses pedaços de novo. A gente não sabe quando é o juízo final. Então, eu diria assim, a democracia hoje, lidar com isso, requer de nós uma certa humildade, um certo ceticismo diante da ideia da verdade. Ou seja, que é a condição de ser uma sociedade plural, uma sociedade diversa, onde nós estamos condenados ao desacordo, condenados a viver em um mundo em 1000 pedaços. Não é? E só nos resta respeitar os outros, respeitar, digamos assim, essa dádiva moderna, eu diria até esse valor moderno, que é o dissenso e, portanto, a liberdade de expressão. Muito obrigado.